Seja bem-vindo, meu caro aluno, minha cara aluna, à nossa aula de ensino religioso e juntas vamos construir educação. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos refletirmos o seguinte objeto de conhecimento. Vamos discernir acerca dos símbolos, ritos e mitos religiosos e também trabalhar a dimensão dos ritos e rituais a partir da preservação dos mitos e da cultura de um povo. Então, meu caro aluno, olhe com muita atenção para esta aula, pega sua caneta, seu papel, olha também para o coleguinha para poder colaborar e vamos juntos construir essa aula de hoje. Então, eu queria iniciar a aula de hoje dando o primeiro passo contigo e quero que você olhe com muita atenção essa pergunta. Você já se perguntou por que as pessoas fazem coisas como acender velas de aniversário, rezar antes de comer, ou até mesmo fazer um sinal da cruz? Já pensou sobre isso? Bem, essas atitudes nada mais são do que rituais, são exemplos de rituais, são exemplos de práticas que repetimos regularmente ao longo da vida. E esses rituais, eles geralmente têm um significado religioso ou também um significado cultural. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que esta pergunta, ela pode ser respondida com o tema da aula de hoje. Nós vamos refletir juntos acerca dos rituais e como é que esses rituais, eles estão presentes no dia a dia, no nosso cotidiano, na vida nossa de cada dia. Eu quero que você possa dar mais um passo comigo para ver certos exemplos de rituais na vida cotidiana. Para pensar aqui acerca de acender as velas dos aniversários, né? Você com certeza já fez aniversário, ou certamente já deve ter participado do aniversário do coleguinha aí na comunidade, aí na escola, ou às vezes aniversário de algum familiar importante. E aí, quando a gente para pensar em acender as velas do aniversário, isso simboliza o desejo de felicidade e saúde para a pessoa aniversariante. Então, esse é um exemplo de ritual da vida cotidiana, acender as velas do aniversário e, por que não, desejar a saúde e a felicidade para aquela pessoa. Também temos rituais como rezar ou orar antes de se alimentar, antes de comer, agradecer a Deus pelos alimentos e pede também proteção para a refeição que está sendo feita naquele momento. Isso também é um exemplo de ritual que pode ser feito no dia a dia da vida, no dia a dia da vida cotidiana. Também nós temos outros exemplos. Fazer o sinal da cruz, né? Quem é católico, ortodoxo, anglicano, normalmente tem esse costume de fazer o sinal da cruz. Isso demonstra a fé em Deus e na proteção divina. Então, é um ritual que, às vezes, inclusive, a gente vê até nos jogos de futebol, né, quando muitos jogadores, quando entram no campo, eles fazem logo o sinal da cruz para poder ter um bom jogo. E também, às vezes, tem situações de perigo que as pessoas fazem o sinal da cruz para demonstrar a fé em Deus e pedindo também a proteção divina. Um outro ritual muito interessante é participar de cultos religiosos, celebrar a fé, fortalecer o vínculo com a comunidade religiosa, né? Então, com você que participa de uma missa, que participa de um culto evangélico, que participa de uma gira no terreiro, que participa, de repente, de uma mesa branca num centro espírita, ou de algum tipo de culto religioso da sua comunidade religiosa, você está fortalecendo a fé e também fortalecendo seu vínculo com a sua comunidade. Também, um outro exemplo que nós vemos muito interessante de ritual religioso é comemorar as festas religiosas. Isso rememora eventos importantes
dentro da história religiosa, daquela tradição religiosa, ok? Então, para pensar aqui comigo, por gentileza, meu caro aluno. Quando você se coloca à disposição para celebrar um ritual cotidiano ou um ritual religioso, tanto um quanto o outro faz com que você se conecte à sociedade que você vive, que se conecte àquela tradição religiosa e, ao mesmo tempo, você fortalece vínculos, tanto de fé quanto também de solidariedade social. Tudo bem até aqui? Isso é super importante. Para pensar, por exemplo, a formatura. Certamente daqui a 4 anos, 3 anos, alguns de vocês vão sair do ensino fundamental para o ensino médio. Vai fazer aquela bonita formatura e aí você vai estar mudando de um estágio da vida para dar um passo a mais na vida. Então, todos os rituais, eles são importantes como passos a mais que a gente dá, tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista religioso. Tudo bem? E eu quero que você escreva com muita atenção, porque isso vai servir também para outros passos. Por que os rituais são importantes? Presta atenção aí, rapidinho. Os rituais são importantes por quê? Porque nos conectam com algo maior do que nós mesmos. Então, vamos dar mais um passo importante. Nós vamos dizer juntos e juntas por que os rituais são importantes. Olha só, presta bem atenção. Primeiro, os rituais nos conectam com algo maior do que nós mesmos. Olha só, eles nos conectam com algo muito maior do que você, do que eu, do que cada um de nós. Então, nós podemos dizer que cada ritual tem algo de transcendental. Um segundo ponto que é muito importante nós nos atermos é que os rituais, eles nos dão um senso de pertencimento a um determinado grupo social, a um determinado grupo religioso. Então, além de nos conectar com algo maior do que nós mesmos, eles nos dão esse senso de pertencimento. Um terceiro passo muito importante quando pensamos em ritual é que eles nos ajudam a lidar com momentos importantes da nossa vida. Sejam momentos bons, sejam momentos maus. Ok? Para pensar aqui, como é que é a alegria que a gente tem quando nasce uma criança numa família? Como é que é a alegria que cada um tem, presencia, quando está diante do casamento de um casal que celebra o amor, que celebra a felicidade, que está dando um novo passo na vida? Como é que também nós lidamos com situações não tão felizes, como a morte de uma pessoa amada, o funeral de alguém que você conheceu na comunidade. O ritual do funeral serve também para lidar com esse momento importante, que não é tão feliz, mas que é importante você também cumprir o luto. Então, é muito interessante nós pensarmos essas dimensões dos rituais. Presta atenção aqui, para a gente contabilizar. O ritual que nos conecta com algo maior do que nós, o ritual que nos dá esse senso de pertencimento, o ritual que nos ajuda a lidar com os momentos importantes da vida, momentos felizes e momentos não tão felizes. Mas também tem um quarto passo que eu gostaria que você olhasse novamente para a nossa cartela. Os rituais, eles também nos transmitem valores e crenças super importantes naquela tradição religiosa, naquela tradição cultural. Então, nós poderíamos dizer que o ritual também, ele é carregado de valores, ele é carregado de crenças, ele nos ajuda a
valorizar a nossa cultura, a maneira como qual aquela tradição religiosa acredita. Ele ajuda também a sedimentar a história religiosa daquela tradição que, de repente, você está seguindo. Então, uma missa ou um culto evangélico, ele fala muito sobre os valores e as crenças que aquela tradição religiosa carrega, acredita. Então, nós poderíamos resumir isso. O ritual ele tem essas 4 dimensões que são super importantes para nós caminharmos juntos. Agora eu queria que você fizesse uma relação entre os ritos e o ritual. Vamos lá, então? Os ritos e rituais são elementos constitutivos da pluralidade cultural das sociedades humanas. Os ritos acabam compondo um ritual. Olha, presta atenção. Então, os ritos são parte de um ritual. Já o ritual seria o desenvolvimento ou a aplicação dessa lei, desse rito. Se pensarmos bem, tudo são ritos. Eles separam o antes e depois. Eles estabelecem as distinções, muitas vezes, entre os estilos de vida. Meu caro aluno, eu quero nesse momento que você olhe com muita atenção para o depoimento do nosso querido professor Rosângelo, que vai falar sobre essa dimensão do rito e ritual e como que isso é importante para estabelecermos uma cultura do diálogo. Muito bem, vamos começar então entendendo o que são os ritos, tá bom? O que são ritos religiosos, esses rituais? É uma atividade, é um conjunto de atividades organizadas no qual as pessoas expressam por meio de gestos, símbolos, linguagem e comportamento, transmitindo um sentido coerente a esse ritual. Esse caráter comunicativo do rito é de extrema importância, pois não é qualquer atividade padronizada que vai constituir um rito. Tá bom? Então, entendendo o que é rito, a gente vai entender um pouquinho quais são os ritos mais importantes dentro das várias religiões. Então, olha só, o nascimento, a passagem à vida adulta, o casamento, o funeral, são alguns desses rituais que fazem parte do cotidiano, né, das religiões, tá bom? Elas possuem ritos de passagem, por exemplo, diferentes, mas são importantes porque definem a posição do indivíduo dentro da sua comunidade religiosa e comemoram ali acontecimentos marcantes da tradição religiosa, reforçando assim a sua fé. Por que é importante esse diálogo? Esse diálogo é importante porque ele nos ajuda a abordar e a assumir a vida em um mundo diverso e multicultural, mesmo que nem sempre nós entendamos as diferenças que encontramos aí, não é verdade? Então, enquanto isso é feito com respeito mútuo, esse diálogo interreligioso nos leva o quê? A cumprir uma responsabilidade compartilhada pelo mundo ao nosso redor. Então, como foi colocado pelo nosso querido professor Rosângelo, é necessário nós respeitarmos os vários tipos de rituais, das mais variadas tradições religiosas, porque, de fato, é exatamente isso, é um diálogo importante que nos ajuda a cumprir a nossa vocação, o nosso chamado a colaborarmos nesse mundo, a fazermos desse mundo um mundo colaborativo, um mundo compartilhado e um mundo mais respeitoso. Então, nós vamos agora aproveitar e aprofundar isso como uma intuição da importância dos rituais nas tradições religiosas. Nas tradições religiosas, os ritos são atos simbólicos repetitivos. Olha só interessante. Então, os ritos são atos simbólicos repetitivos. Por quê? Como atos simbólicos repetitivos, eles transparecem uma crença, um desejo, uma intenção, uma saudação, entre outras finalidades. Então, no fundo, a pedagogia religiosa das tradições religiosas aponta o rito como atos simbólicos repetitivos
para transparecer um determinado tipo de ensinamento religioso. E é por meio dessa linguagem dos rituais religiosos é que as pessoas vão externar a sua fé, mas também vão externar os seus anseios e valores religiosos, os seus valores espirituais. Então, para pensar comigo, tá? Quando pensarmos em ritos, nas tradições religiosas, é super importante termos em mente que o rito é a maneira pela qual as tradições religiosas vão ter a sua pedagogia, a sua maneira de ensinar a fé. E, ao mesmo tempo, é a maneira como qual a pessoa que tem fé, ela vai externar a sua fé e também vai externar seus valores, seus desejos espirituais. Tudo bem? Então, isso é muito importante nós nos atermos. E aqui eu quero te convidar para refletirmos juntos e juntas com um grande sociólogo chamado Émile Durkheim. Ele vai falar um pouco sobre os rituais nas tradições religiosas. E olha o que ele vai falar para a gente, por favor. Nas diversas tradições religiosas, os rituais possuem distintos propósitos, tais como prestar culto a Deus, pontuar mudanças de estado de ser, né? E aqui o Émile Durkheim vai falar que existe uma relação entre a intensidade festiva, a maneira de celebrar a vida a partir da vida religiosa. E ele vai estabelecer algumas ideias bem interessantes. Vamos lá. Primeiro, a dimensão da relação intrínseca. O Émile Durkheim vai falar que existe uma conexão entre religião e festas. Festa dos santos no interior, festa de Nossa Senhora, festa, sei lá, do Tabernáculo dos Milagres. Tudo é festa, tudo está conectado, tudo no fundo é celebrativo. Por outro lado, nós devemos acrescentar que toda a vida religiosa festiva, ela tem ciclos repetitivos. A repetição das festas religiosas é fundamental para o culto religioso. Ela intensifica a vida religiosa em momentos específicos. Presta atenção aqui, então. Duas ideias interessantes. O Durkheim vai falar que existe essa relação entre festas e religiões, e também vai falar essa dimensão que os ciclos repetitivos, a repetição das festas, elas são importantes tanto para nós celebrarmos momentos específicos, quanto também para fundamentar aquele culto religioso. Ok? Então, uma outra ideia que é muito interessante é que, além da relação intrínseca entre religião e festa, e que isso se repete sempre, o Durkheim vai colocar que existe uma intensidade excepcional. Para pensar, nos dias da festa, parece que o pessoal tem um fervor religioso, uma fé grande, né? Atinge um nível de expressão muito única. Vou dar um exemplo aqui. Quem já ouviu falar da festa de São Francisco, acho que Santo Antônio de Borba, se não me engano, né? Que marca toda a expressão religiosa daquela região de Borba. Ou, talvez, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, que reúne mais de 2,5 milhões de pessoas que vão prestar culto a Maria de Nazaré, lá na cidade de Belém do Pará. Esses são exemplos. Ou então, a festa de Nossa Senhora do Carmo, em Parintins, que logo depois da festa do boi, a cidade se transforma e, de certa forma, inebria as pessoas. Também nós temos que pensar na importância de festas mais recentes, como a Marcha para Jesus, né, que também tem marcado também um ambiente religioso nas capitais amazônicas e aí pelo Brasil afora. Então, são festas que marcam e que marcam essa questão da intensidade da vida religiosa de um determinado lugar, de uma determinada comunidade. E aqui eu quero te dar mais um passo. Existe uma relação entre rituais e festas religiosas, né?
as festas, elas são olhadas como rituais. As festas religiosas assumem a forma de rituais com seus próprios símbolos, crenças e práticas. Para pensar quando você vê, de repente, uma procissão ou uma festa de uma gira no terreiro, que realmente tem toda uma expressão, tem toda uma simbologia. Também a festa religiosa, os rituais, eles marcam a dimensão da coesão social. As festas, elas unem a comunidade, elas reforçam os laços de pertencimento e de identidade religiosa. Gente, no interior da Amazônia, existem inúmeras comunidades religiosas que fazem a festa do seu santo padroeiro daquela determinada comunidade. Às vezes, as pessoas ficam o ano inteiro longe daquela comunidade, mas quando chega o dia da festa do seu padroeiro, todo mundo que está longe volta, festeja, reencontra os familiares e aumenta o laço de pertencimento àquela comunidade ribeirinha, aqui no interior de qualquer interior da Amazônia. Então, isso é um fenômeno que o Durkheim já falava e que tem todo o sentido para reforçar a questão da coesão social, ok? E eu quero também colocar mais 2 elementos importantes. Também existe a dimensão da expressão simbólica. As festas representam os valores, as crenças, a visão de mundo da comunidade religiosa. Então, ela tem algo de representativo dos valores e do jeito da comunidade religiosa no mundo. E, ao mesmo tempo, significa a renovação da fé. As festas revitalizam a fé e o compromisso dos fiéis com a religião também. Preste atenção aqui comigo, por gentileza. Isso não se resume somente ao fenômeno do cristianismo católico, evangélico. Nós podemos pensar também o fenômeno das festas e rituais, como o ritual da tucandeira, que existe aqui no interior da Amazônia. Mas eu quero te convidar para você olhar um ritual muito importante que acontece na região do Alto Rio Negro, que é o ritual da menina moça. Dá uma olhadinha e confere conosco. No coração da Amazônia, ao longo das águas misteriosas do Rio Negro, um ritual ancestral marca a passagem da infância para a vida adulta das jovens indígenas. Conhecido como Ritual da Menina Moça, esta cerimônia é mais do que uma tradição, é uma profunda jornada de transformação pessoal e cultural. Os preparativos começam com as mulheres da tribo, que pintam o corpo da menina com desenhos que narram histórias e ensinamentos ancestrais. Ao som de cantos que ecoam pelos séculos, a menina é conduzida ao local sagrado, marcando o início de seu renascimento. O ritual envolve danças, oferendas e provações que simbolizam a superação dos desafios da vida adulta. Cada passo, cada dança reafirma seu novo papel na comunidade. Para os antropólogos, o ritual é um valioso vislumbre das dinâmicas sociais e espirituais do povo do Alto Rio Negro, revelando como a cultura se perpetua através das gerações. Conforme o sol se põe, a menina emerge como uma mulher, pronta para assumir novas responsabilidades e honrar as tradições de seu povo. No ciclo eterno da vida e da natureza, o ritual da menina moça é uma poderosa afirmação da identidade, resiliência e renovação. E aí, você já conhecia o ritual da menina moça? Você sabia que isso existia aqui no interior da Amazônia? Olha que bacana. Isso é um exemplo de tudo aquilo que nós falamos sobre coesão social, sobre passar de um nível, de um estado de vida para ir para outro estado de vida. Então, esses rituais são muito presentes em toda a região amazônica, todo o Brasil. Então, é importante nós conhecermos para também admitirmos essa diversidade cultural e humana que existe, que é muito rica em toda a nossa região. Tá bom? Eu quero nesse momento agora passar de maneira bem rápida sobre quais são os tipos e exemplos de rituais religiosos. Vamos lá então. Existem rituais de iniciação ou de passagem.
São os rituais de iniciação para a vida adulta nas sociedades tribais, tais como o batismo cristão, a crisma, o casamento, a investidura de ordenações de líderes religiosos, de pastor, de padre, o bar mitzvah, o bat mitzvah no judaísmo, a feitura na Umbanda e no Candomblé. Então, todo ritual que você inicia a pessoa para vida adulta naquela tradição religiosa, nós poderíamos dizer que é o ritual de iniciação, ok? Mas também nós temos rituais litúrgicos. Olha só, os cultos evangélicos, a missa, a novena, as procissões, a gira lá na Umbanda, o ritual do chamado puja no hinduísmo, tudo isso é ritual litúrgico. Então nós poderíamos dizer o seguinte: todas essas celebrações litúrgicas são o que? Novena, missa, culto, procissão, gira, tudo é exemplo de... Ok? Mas temos os rituais comemorativos. Vamos lá, então, exemplos de rituais comemorativos. Temos o Natal, a Páscoa, né, o Corpus Christi, a caminhada para Jesus no dia da Bíblia, o Diwali, que é a festa das luzes no hinduísmo, o nascimento de Buda, que é a festa das flores, né? E outras comemorações existentes nas diversas tradições religiosas. Então, nós poderíamos dizer que os rituais comemorativos e festivos são isso: Natal, Ano Novo, essas coisas que a gente sempre está se reunindo para celebrar. Existem também os rituais propiciatórios. Olha só, são os rituais que propiciam a participação das cerimônias ou o acesso aos mistérios sagrados. Por exemplo, o ritual do banho no rio Ganges para se purificar, a purificação e a lavagem das mãos, do rosto, antes da prece da tradição muçulmana, tudo isso são rituais de purificação, são rituais propiciatórios. Também temos os rituais de votos religiosos, quando acontece a solene investidura e celebração dos votos de freiras, monjas e monjas, cristãos, budistas e hinduístas. E também temos exemplos dos rituais mortuários ou funerários, que é o quê? Que são cerimônias de despedida e homenagem a alguém que faleceu. O ritual pode incluir a prática do sepultamento ou cremação, conforme a tradição cultural e religiosa de cada povo. Ok? Então, meu caro amigo, minha cara amiga, muito interessante todo esse trajeto que fizemos hoje sobre rituais e ritos. Eu quero te colocar algumas ideias muito importantes. Primeira ideia: os rituais e símbolos religiosos são importantes para muitas pessoas. Eles podem nos conectar com algo maior do que nós mesmos, nos dar um senso de pertencimento, nos ajudar a lidar com momentos importantes da vida e, ao mesmo tempo, nos transmitir valores e crenças. É importante respeitar os rituais e os símbolos religiosos de outras pessoas, mesmo que nós possamos não compartilhar da mesma fé. E aqui eu quero te convidar para juntos olharmos essa bonita mensagem de Santo Agostinho de Hipona como encerramento de nossa aula. No essencial, unidade. No não essencial, a liberdade. Em tudo, caridade. Preste atenção. No essencial, unidade. No não essencial, a liberdade. Em tudo, a caridade. Então, ficamos juntos e juntas e vamos construir juntos educação.